Agora a gente vai ter um super papo voltado para o técnico de luz e LED e os desafios da profissão. Mas antes disso, vou fazer uma breve introdução aqui. Não sei se todo mundo estava aqui. Essa é a primeira edição do Backstage Lab. É uma iniciativa da Joy Entretenimento e da CPEC. E esse evento é super importante por termos realmente esse diálogo inédito que valoriza os técnicos de som, de luz, que são responsáveis para fazer o show acontecer, não apenas hoje, aqui nesse evento, mas em todos os outros, os artistas que a gente ama, admira e trabalha junto também. Então, é importante, muito importante a participação de vocês. As inscrições permanecem abertas, então, se você tem um amigo, um conhecido, que queira sentar ao seu lado aqui e participar, isso é super importante. Exato. Arrasta esse pessoal para vir para cá, porque é fundamental essa conexão, esse networking, a formação. Acho que, ao longo desses papos que a gente já tivemos hoje, né, durante a manhã, todo mundo falou sobre a questão de profissionalização e estudo. E esse networking. A área de vocês ela é baseada nisso. Então, se vocês não estão aproveitando essas oportunidades, como disse B2, não é um like que vai salvar a vida de vocês no Instagram. Então, tragam seus amigos para cá, a gente está esperando vocês. Tem uma programação ainda super massa agora e amanhã também. Tá bom? O primeiro seminário Backstage Lab é uma iniciativa da CPEC e da Joy Entretenimento. O evento conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e o apoio é da SINAC, Unesco, Salvador Cidade na Música, Saltu, Sunrise, Neumann, Luzbel, Mundo da Música e a Casa do Road. Sem mais delongas, por favor, Vitor Thiago, nosso mediador. Lucas Piaulino. E, por fim, mas não menos importante, Magno Black. O palco é de vocês. Bonito, viu? Esse brinco aí só Neymar que tem. Só Neymar e Mbappé. Pessoal, boa tarde. Acho que a grande maioria aqui já me conhece, mas eu vou me apresentar. Feliz de estar participando desse evento. Vitor Thiago, trabalho há quase 27 anos. Mais cedo me perguntaram quanto tempo eu tenho trabalhando com eventos, que são quase 27 anos. Comecei lá em 99, trabalhando com uma banda chamada Garotos e Cia, aqui na época que a gente tinha Mamagaia. Então, comecei trabalhando de hold no Garotos e Cia. Depois, trabalhei de hold para a Mônica Sangalo, nos eventos que ela fazia. Depois, eu fui trabalhar de cenotécnico com Ivete Sangalo. De cenotécnico, eu fiquei bastante tempo e aí tive a felicidade de fazer Aí, de cenotécnico, fui trabalhar com painel de LED, quando o painel de LED chegou logo nas bandas aqui. E fui fazer um DVD da banda Eva, em São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que foi muito falada aqui, que é mostrar o nosso potencial de crescimento, de evoluir para um outro estágio dentro da nossa carreira. E fui visto por Fábio Almeida, que é um dos realizadores daqui, junto com Camila, da Joy. E ali ele me viu naquele momento, e anos depois, eu tive a oportunidade de ele estar na gestão da carreira de Ivete, e lá ele me convidar para me tornar produtor. E dali em diante, eu tive a condição de trabalhar em alguns outros trabalhos com ele como produtor, gravação do DVD do Pissirico com Camila e por aí em diante. Então, nesse período com Ivete, eu passei 22 anos com Ivete. Tive a oportunidade recentemente de passar quase 10 meses com Carlinhos Brau, uma oportunidade maravilhosa de conhecer o talento, não só dele, mas de toda a equipe. Está aqui meu gordinho que eu amo. E sou eu, essa pessoa aí, 27 anos, estava começando lá atrás como hold, viajando o Brasil todo de caminhão, no início com o Ivete. Conheci o Brasil todo por terra também. Depois tive a oportunidade de me tornar produtor e cuidar de toda a logística de Ivete durante muito tempo, de pré-produtor a produtor geral. E, enfim, acho que permeia muito por tudo que foi falado aqui, que é de você entregar mais
um pouco mais do que você é contratado a fazer, não pelo outro, mas por você mesmo, com o objetivo de se mostrar capaz de alcançar outros lugares. Sou eu essa pessoa aí. Boa, pessoal, eu sou o Lucas Piaulino, né? Para quem já me conhece, tem uma galera que não conhece, que me conhece, mas eu vejo que tem uma grande maioria aqui que deve me conhecer por, sei lá, rede social ou alguma coisa assim. Eu sou lá design, né? Da Luzvel, sou lá design também de Carlinhos Brau, faço atualmente também Jorge Vencilo aqui no Nordeste e outros artistas que eu faço. Além disso, eu tive várias oportunidades de fazer grandes shows fora do país com o Brau. Atualmente, agora eu vim da Rússia, eu fui como light design de um artista aqui do Brasil e eu estava representando o Brasil na Rússia. E foi muito fantástico assim o que eu vivi lá, porque foi totalmente diferente do que vivo aqui no Brasil. Mas foi mágico assim, depois eu posso contar essa história também. Mas eu tenho 25 anos de história na luz, né? Eu posso enxergar a luz de outro jeito, porque além de eu ser lá designer, eu sou montador, eu trabalho como front of house, né, que é a parte toda da house, da Luzvel, assim, de entregar grandes festivais, né? Entrego o festival do Réveillon de Salvador. Além desses festivais, a maioria, todos, eu estou lá, junto com a Luzvel, fazendo todo esse network de projetos, de tudo que envolve palco, envolve a luz. Às vezes tem o LED também, que eu faço o projeto também, mas não é a minha especialidade, é mais por ser light design. Então, eu tenho que desenhar isso. Então, eu tenho que aprender isso também. E é isso. Deixar a palavra para o Black aí, que ele é bom nisso. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Como é que eu posso iniciar uma pessoa que foi criado para dar errado? A minha mãe dizia que eu não era capaz. Meu pai dizia que eu não era capaz. E aí? 52 anos, nascido e criado em uma comunidade periférica, e minha mãe sempre disse que eu não era capaz. Que incrível, né? Então, eu tinha que mostrar para a minha família que eu era capaz. Daí, eu fui para a escola de dança. Hoje, eu sou formado em dança pela UFBA. E aí, já sabe, né? Quem dança não pode e outras coisas mais. Um belo dia, eu fui convidado por uma senhora chamada Sui Ribeiro, Companhia de Danças de Foguedo. E assim começou a abrir as portas. Serralheiro, durante o dia, final de semana, dançarino. Um belo dia, um amigo meu disse para mim que eu só ia ser dançarino e que eu não iria fazer mais nada a não ser dançar. E que, quando passasse a dança, o que eu seria? E o que me chamou a atenção é que eu gosto desse tipo de desafio. Eu adoro quando diz que eu não sou capaz. Porque eu já ouvia de minha mãe, e hoje eu sou o único filho de Maria Jandira das Virgens, formado, com 52 anos de idade. O que acontece? Eu sou grato pelas palavras dela, porque quando ela disse que eu não era capaz, eu tinha que mostrar que eu sou capaz. E assim começa a minha jornada. Saindo do balé folclórico, eu fui para Candeias, onde eu vi uma movimentação esquisita, e era o fervor do arrocha. Eu já estava assim, praticamente já consagrado na dança, né? Fiz tudo que a dança pôde me dar, né? Família,
as minhas coisas, tudo que a dança pôde me dar. E, de repente, apareceu o Arrocha, aonde eu sou o único dançarino de Salvador a dançar rocha em palco. 2002, eu entrei em Silvano Salles para dançar. E de 2002 a 2012, levei 10 anos dançando, já dito como velho mesmo, né? E nessa brincadeira que era para ser um ano, acabei levando mais 10 anos dançando. Até que um amigo meu, que era o produtor, disse para mim que quando eu terminasse de... Quando o Silvano passasse, eu iria voltar a trabalhar com esquadrilha de alumínio. E eu disse que eu queria ser iluminador. E ele disse para mim que jamais iria acontecer. Eu disse, opa, eu já ouvi de minha mãe, eu vou me tornar um iluminador. Mas, como o acesso de conhecimento em relação à luz era muito pouco, né? O amigo já citou a questão do LED, que naquela época não era todo mundo que tinha um conhecimento, até que eu fui para São Paulo e me encantei com LED. E eu coloquei na minha mente que eu queria ser um dos melhores técnicos de LED de Salvador. Mas, ao chegar em Salvador, eu vi que tinha uma galera que, aonde quer que eu vá, eu vou citar eles. São as minhas referências. Vou falar por apelido, mas eu acho que muita gente já conhece. DJ, Papel, Cartucho, Pezão e Babão. Essas 5 pessoas são a gangue. São as minhas referências no LED em Salvador. Eu só queria apenas estar próximo dele. E só apenas querer estar próximo dele, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Hoje, eu sou técnico de Durval Leles, né, do Asa de Águia, mas já passei por Pablo, onde toda a cenografia e 90% dos DVDs eu produzi. Recentemente, eu fiz um trabalho para a Sui Ribeiro, ela é da Península de Maraú. Hoje, eu tenho um centro de treinamento em painéis de LED, onde o meu maior desafio é fazer gerações. E eu estou aqui apto para responder qualquer pergunta de vocês. E, assim, eu sou a prova viva de que que todos nós somos capazes. Basta você querer e focar. Muito obrigado. É difícil estar do seu lado, viu? É foda. Só não fale que você duvida dele. Viu? Não, eu gosto disso. Mas... Eu gosto. Quando duvida. Não é duvida. Eu estou dizendo que é difícil estar do seu lado. Não, estava brincando, dizendo que se você duvidar dele, ele pega um outro desafio aí para poder... eu adoro. Mas isso é bacana, porque eu acho que a gente começou super bem hoje o dia, com palestras, oportunidade de ouvir muitas coisas aqui, mas tudo passa tem muito passado pela vontade de cada um. Acho que a mudança aqui, o Backstage Lab, há muitos anos atrás, Camila já tinha essa vontade, e eu acho que é um sonho meu também, que a gente está na estrada de todos nós aqui que somos tidos como já antigos, a gente vê a renovação e a qualidade do trabalho. E o Backstage Lab hoje está dando essa oportunidade a gente, não está vendendo curso, não está proporcionando gratuitamente o aperfeiçoamento de quem já está na estrada, e é sobre aperfeiçoamento que a gente vai falar aqui agora, sobre a necessidade de estar nos aperfeiçoando, os que já são antigos, e sobre a qualificação de quem está chegando. Então, acho que a gente tem que abraçar essa oportunidade e divulgar essa oportunidade. O que eu aprendi muito na vida é que a gente não cresce sem ser grato e sem distribuir o que a gente recebeu de bom da vida. Se a gente está recebendo isso aqui agora, vamos buscar mais pessoas que tenham interesse, vamos divulgar o Backstage Lab. Eu acho que vocês estão vendo aqui que não tem nenhum fim lucrativo para o Backstage Lab que não seja o empenho de fazer... eu acho que Camila está retribuindo o que ela recebeu de eventos
com o backstage para outras pessoas. E eu acho que cabe a todos nós aqui, com essa oportunidade, fazer isso ser perpetuado aí e alcançar outras pessoas que talvez não estejam aqui hoje, porque não entenderam o que é o Backstage Lab. Tá? Eu vou aproveitar que eu estou aqui hoje como mediador, eu vivo do backstage mesmo, tá, gente? Eu tenho uma dificuldade grande de falar, mas eu estou aqui pelo projeto, assim como outro dia eu me aventurei fazendo vídeo no Instagram para agradecer a quem me ajudou lá com minha filha. Eu queria perguntar aqui a vocês dois, e a gente começar a iniciar essa discussão aqui, o que é preciso, como vocês enxergam hoje o crescimento das pessoas que estão no mercado, se existe o interesse delas, e por onde elas podem iniciar para chegar a se tornarem profissionais como vocês dois. Assim, ó, Thiago. Hoje existe uma dificuldade bastante assim de interesse, né? Eu trabalho na Luzbel e vejo isso, né? Como estou ali na linha de frente e vejo pessoas, meninos, na verdade, né? A Luzbel tem essa... Eu comecei na Luzbel menino, com 18 anos. E o meu interesse naquela época, eu queria também, assim como o Black falou, né? Eu queria ser um dos melhores, queria estar no topo. Mas para isso foi uma luta, né? Foi uma luta. Eu tive que estudar, eu continuo estudando ainda. Hoje eu tenho 40 anos e continuo fazendo curso, pós-cursos para me aperfeiçoar na área, né? E eu vejo que hoje esses meninos eles não têm interesse. Não é todos, né? Não estou generalizando, mas é a maioria assim que eu vejo que ele está ali só pelo dinheiro, entendeu? Ou só porque é legal trabalhar em show, e não é isso, né? A nossa profissão tem muita coisa boa, né? Principalmente na luz, no LED. Então, hoje mesmo, um conselho que eu dou a todo mundo é que estude bastante. Hoje a nossa área ela está bem determinado à rede, né? É o nosso engenheiro ali que mais sabe disso aí, né? Sobre rede, eu mesmo estou pensando em fazer uma faculdade de TI, né? Porque tudo que eu uso hoje, a tecnologia toda é fibra ótica e Ethernet, né? Que não é internet. Ethernet é outra coisa. Então, o que acontece? Hoje, a tecnologia está dificultando aos profissionais entenderem isso, que a rede é muito importante hoje para os grandes festivais. Eu uso um aparelho chamado Luminex, que ele gerencia som, luz e LED junto. Imagine você fazer toda essa engenharia. Então, é muito mais complexo, mas, porém, é um equipamento que te dá... que você não precisa ser um técnico de TI para entender. Mas, se você não sabe o básico, como você vai fazer? Entendeu? Então, isso é muito importante, de a galera estudar e aprender. E o que ele falou, aonde buscar isso? Eu, no meu modo de ver, aonde você busca isso dentro da empresa? Porque eu aprendo todo dia. Todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou executando uma coisa ali que não deu certo, que no outro evento deu certo, e aí eu vou aprendendo todos os dias. E eu acho que é o único local que você pode aprender mais, assim, porque a internet hoje vem de tudo, né? Na minha época não tinha YouTube. Hoje você vai no YouTube ali, como é que faz isso? Hoje tem site GPT, né? Então aí... Black, o que você acha? O que eu acho é que assim, as redes sociais prejudicou muito. Por quê? Agora mesmo, antes de vir para aqui, eu estava ensinando um amigo a configurar um painel de LED aonde ele tem essa comodidade de me achar. Aí fica muito fácil. Então, as redes sociais, que era para ser uma ferramenta para agregar, para ter uma facilidade em você buscar o conhecimento, ela, na nossa área, ela prejudicou mais. Hoje, a galera não quer pesquisar. Por exemplo, quando eu falei das minhas referências, até chegar esses caras, eu tinha que estudar,
gastar do meu dinheiro quando a internet era discado. Quantas vezes eu pluguei naquele fio do vizinho ali, meu Deus, se ele souber, né, para aprender, para poder chegar a estar no nível da galera. Então, assim, um conselho que eu dou é que busque o conhecimento. A internet está aí, as redes sociais estão aí, mas busque o conhecimento e foco. E mantenha o foco no que você quer. Até porque é uma área que ainda é promissor. Eu aconselho assim que as pessoas que não têm um conhecimento, mas que quer participar, que quer estar, que vá em busca do conhecimento, procure fazer cursos. Eu mesmo fiz diversos cursos e ainda continuo fazendo. Quando eu não estou viajando com banda, eu estou nas minhas madrugadas, em painéis, em discussão, em seminário, né, para adquirir um conhecimento para poder passar. Então, assim, além das redes sociais, que é um mal necessário, eu acho que você tem que acreditar que você é capaz. Né? Uma pessoa que era serralheiro, depois era dança, não tinha nada a ver com o mundo de luz, de LED, nada. E, de repente, ele acredita que ele é capaz, pegando as referências de outros, e hoje se tornou sendo humilde, né? Tentando levar o pão de cada dia para casa. Eu acho que todos nós somos capazes. Não tem dificuldade, embora eu adoro dificuldade. E vou dar um exemplo. Quando houver uma dificuldade, abrace, que é na dificuldade que você sobressai. Eu adoro dificuldade. Poxa, tem um painel de LED, tem um projeto assim. Pô, mas o projeto eu adoro complexidade. Que é na complexidade que eu passei, as pessoas passaram a me enxergar como, poxa, esse cara é diferenciado. Esse cara tem um conhecimento. Ao invés de eu ficar só num painel que é pequeno, não, eu fui em busca da dificuldade. Um 6x3, por exemplo. 6x3. Né? Tudo está passando aqui pela busca do conhecimento, né? Agora, diferente do produtor, que o que vale é a percepção, né? O feeling da gente de tratar, de resolver as coisas, a parte de som, de luz e LED, ela exige, de fato, um estudo mais técnico, né? Então, eu queria que vocês passassem aqui para quem tem a curiosidade de estudar isso, quais são os programas, qual o caminho para que se inicie esse estudo, né? O que você utiliza no seu trabalho, o que Black utiliza com programação e qual a função, de fato, de um light design e Black, do que a gente estava conversando, a diferença de um VJ para um operador de LED. E aí cada um fala aí um pouco da sua... Certo. O light design, ele tem que desenhar, né? Ele tem que desenhar e entender a luz, né? Como ela funciona, como ela vai fazer uma luz de frente, como ela vai fazer uma luz de contra. Isso a gente usa hoje. Antigamente a gente usava uma régua, né? Que essa régua tinha uns desenhos de luz e você fazia umas linhas e riscava isso na régua. Isso poucos sabem. Hoje a gente tem a tecnologia no 3D, né? Você desenha em 2D e depois desenha isso em 3D. Então, hoje ficou muito mais fácil, né? Hoje eu desenho, depois eu transporto esse desenho para um programa 3D e faço um vídeo e mando para o cliente e tal. Então, hoje tem essa tecnologia que você faz e mostra como vai ficar no real. E isso é importante fazer para o cliente ver, né, como vai ficar no real. Então, eu uso um programa chamado Iswig, né, um programa específico para iluminação. Ele tem tudo, né, desde praticável, painel de LED, refletores, caixa de som, tudo isso tem dentro desse programa. E eu uso um outro programa que é Depense, que ele é para 3D. Então, ele é para animação de 3D ou programação. Então, eu uso ele para programar
meus shows, né? Tipo, eu vou fazer um show com o Brau, eu tenho todo um 3D já pronto. Eu recebo a música e dentro da música eu passo a luz toda para se falar junto com a música. E aí eu uso uma ferramenta chamada Timecode, que é deixar toda a luz no time da música, né? Então, às vezes tem músicas que dá para colocar e às vezes tem música que é na mão. Eu prefiro que tenha uma parte no timecode e outra parte na mão, porque me dá a diversão de eu estar operando a mesa, né? O timecode, ele vai soltar e tudo vai acontecer aqui, não precisa nem eu tocar na mesa. Quem solta o VS lá, funciona. Então, é isso. Aí, como o Thiago falou, onde buscar esse software, né? Então, hoje, a Luz tem um software chamado GrMA, que essa GrMA é um software da mesa, e esse software você pode baixar, é gratuito, na internet. Ele tem tanto, se for a GrMA 2, ele tem tanto o GrMA, que é a mesa, e o 3D, que chama GrMA 3D. Então, você conecta a mesa com o 3D e consegue fazer alguma coisa. E existem muitos vídeos na internet de outros iluminadores. Eu não faço esse tipo de vídeo, porque eu acho que, para ensinar, o cara tem que ensinar com muita propriedade. E tem muita coisa na internet boa e tem muita coisa na internet ruim. Então, eu acho que não é porque eu não tenho essa propriedade, mas se eu fizesse uma coisa dessa, teria que ser muito perfeito. Então, eu sou muito perfeccionista. Então, não dá para eu ter essa aula na internet sem ter a certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Então, hoje existe esse modo, né, de estudar. E tem muita coisa na internet, é como eu disse, tem coisas boas, coisas ruins, mas é só você saber filtrar, né, o que tem. Hoje tem muito técnico que aprendeu na internet. E tudo acontece e tal. Mas eu acho que tem que existir esse software que você faz tudo isso, mas também tem que existir a mão na massa, né? Que é o cara ser o técnico, o cara entender como coloca um moving light, como coloca um refletor, como isso funciona, né? Como botar aquilo lá e tá iluminando aqui. Isso é muito importante. O processo, né? O processo não é só ter o virtual, né? O virtual vai te ajudar a entender. Mas se você não entende como funciona, vai dar errado. Vai dar muito errado, né, Blake? Verdade. E tem muitos, né? Eu tenho muitos, assim, na Luz mesmo, eu atendo grandes festivais. E tem muito técnico que ele só sabe o que está ali, entendeu? Que ele aprendeu na internet. E não sabe as coisas como funciona diariamente. Todo dia eu aprendo, é como eu disse, todo dia eu aprendo uma coisa diferente porque eu estou dentro da área. Eu podia ser muito cômodo e só fazer banda, por exemplo, né? Porque são duas coisas diferentes, né? Calma que a gente vai chegar Mas vai lá, Black. Olha, veja bem, para a gente que trabalha com painel de LED, eu não vejo grande dificuldade, né? Primeiro, eu não vou nem passar pelo software antigo, porque, tipo assim, a modernidade está tão grande que hoje eu vejo que não vale a pena, mesmo a nível de conhecimento, buscar os softwares antigos. Tem um software novo, chama o Novstar, que, se a galera quiser, eu passo para a galera, né, para ter o conhecimento, que é o software de modulação do painel de LED. Hoje, no Brasil, 90% está se usando o painel de LED da Novstar, né, com esse software. E, assim, há uma diferença muito grande do VJ para o técnico de LED. O técnico de LED é o cara que vai montar o LED, que vai preparar o evento para o VJ. O VJ é um artista, é uma pessoa que tem um conceito a mais. Ele tem a sensibilidade, junto com o cliente, de entender como é o evento e transformar aquele bate-papo em visual. Então, assim, o VJ, ele, às vezes, ele não tem conhecimento com a parte que o técnico de LED tem. E o técnico de LED, que ele apenas só faz montar, ele não tem esse conhecimento.
Aí é que eu acho que é um erro, porque eu era só o técnico de LED. Eu preparava o LED e dava para as bandas. E antes de passar para as bandas, tinha o VJ. Então, o que foi que eu pensei? Eu disse, poxa, eu posso ser um artista. Então, para eu chegar àquele nível de arte, aí eu fui buscar recursos para poder saber o que é que ele está usando para poder eu me tornar um VJ. E aí existe o After Effects, né, que é um software de edição de vídeo. Hoje eu uso muito o SketchUp, né? Inclusive o Salvador Fest, o último Salvador Fest, eu fiz toda a cenografia no SketchUp. E eu fui o Light Design. E aí Lucas foi o Light Design. Né? Então, assim, tem o After Effects, tem o Mad Mapper, que é um software muito bom para VJ. Tem o Dome VJ, porque também eu trabalho com projeção mapeada. Né? De vez em quando eu faço parte do projeto Salvador Map. E, assim, é muito prático se trabalhar com esse tipo de software. Basta ter dedicação. E, falando da diferença, assim, não é tão grande, mas há um parâmetro muito, muito considerável. Então, assim, se você quer ser, eu prefiro que você seja os dois. Que você entenda da parte de LED e que você seja o cara que tem um conceito. E deixa eu te fazer uma pergunta, Black. Qual a importância e aqui tem muitos produtores, qual a importância do produtor entender qual o programa você vai estar usando para que ele possa gerar o conteúdo correto para se passar nos painéis de LED? Ou seja, é importante entender qual o tipo de LED está sendo usado para saber qual conteúdo vai estar sendo gerado. Isso. Qual a importância dessa conciliação, desse entendimento, para que saia perfeita a entrega? Ótima pergunta, porque, assim, 90% dos produtores ele não tem um pouco de entendimento em relação ao painel de LED. Então, quando chega a demanda para ele passa para o técnico. Então, assim, seria ideal o produtor ele ter uma noção básica. Por exemplo, isso daqui é um painel de LED. Aqui, eu sei que ele tem 128 de largura por 256 pixels de altura. Então, assim, ele precisa saber como que define se é um P3, se é um P2, que, na verdade, a definição é o eixo de um pixel ao outro é que determina a distância. Então, essa distância que equivale à sua nomenclatura. Por exemplo, aqui é um 2 milímetros. 2 milímetros. Então, ele tem do eixo 1 ao eixo 2, ele tem esse afastamento de 2 milímetros. Isso significa que, para você ter uma boa visualização, começa a partir de 2 metros. Então, o produtor ele tem que ter esse conhecimento não só da parte do LED, e sim da parte de segurança, para poder deixar o técnico dele já ciente de toda a programação. Um outro detalhe que eu acho importante é a questão do conteúdo. Às vezes chega para o produtor um conteúdo em que já veio da agência, mas a agência não consegue ter essa discussão com o técnico de LED. Então, ele apenas diz, o painel lá é um 6x3. Mas em qual resolução? Esse painel ele está dentro do scale, dentro da proporção. Ele passou de 1.77. Se ele estiver na casa de 1.77, ele é Full HD. Se ele estiver na casa de 1.44, ele é SD. Para que a imagem não distorça, para que, a partir de 2 metros, você tenha uma visualização. Então, assim, eu acho muito legal que a maioria dos produtores, né, eu acho que se tiver assim, né, o próximo evento, se tiver uma oficina, aí eu poderia passar essa parte técnica, porque eu acho que vai enriquecer muito o conhecimento do produtor. O objetivo do Backstage Lab é justamente esse. Eu estou trazendo essas curiosidades porque, às vezes, quem está ouvindo pensa que o que está sendo dito só serve para quem pensa em ser técnico de som, ou técnico de luz, ou técnico de LED.
E não é. Eu acredito que quem está querendo ser produtor, quem é hold, quem tudo, é importante ter esse conhecimento até para poder em busca de evoluir profissionalmente e saber o que está sendo. Agora vamos falar de evento corporativo, que é completamente diferente do que a gente faz de show, que a gente faz de empresa. E aí eu queria que os meninos falassem um pouco sobre essas diferenças de executar o mesmo serviço, a mesma profissão, em lugares diferentes. Executar o light design em um evento corporativo, o light design numa banda e o light design numa empresa, fazendo show, fazendo festivais. E a mesma coisa o técnico o VJ. O corporativo, né? Eu acho que é muito mais difícil do que fazer um show. Porque o corporativo ele engloba várias coisas assim num projeto, porque é mais fino, né? Precisa ter um acabamento, né? Precisa ter várias coisas assim que é mais sensível, né? O corporativo. Porque quando você vai aqui, que você entra em uma sala dessa, precisa estar tudo bem arrumadinho, né? Tudo bem organizado. O cliente já é mais chato, já tem um diretor ali no seu pé, que fica ali o tempo todo. Eu já fiquei em um corporativo de ficar 30 horas programando a luz, para vocês terem ideia. Só com o diretor do meu lado, eu, o cara da luz, o cara do LED está liberado, ou às vezes não, o cara do LED ficar e o cara da luz ir embora. Então, assim, é muito mais difícil, né, o corporativo. Na área do show, por exemplo, como iluminador, né, como light design de um artista, já é diferente, porque hoje, com a tecnologia, eu programo tudo em casa e mando o vídeo para ele e ele diz assim, pô, tá maravilhoso. Ou ele pode dizer, tá ruim. Mas hoje é muito mais fácil, né, na área de show. E na área de empresa, né, já é também um pouco mais trabalho, né? Você tem que um show grande, você tem que desenhar tudo para atender outros artistas, né? Para atender uma banda que é mais exigente e ele quer que esteja tudo daquele formato. Então, o show já é mais dinâmico, já é mais diferente. Pelo menos para mim, para mim é melhor. O corporativo já é mais sensível, né? Tem aquela coisa, tem bandas que tem diretor também, que ele vai te dizer qual é a cor que ele quer, qual é a cor do LED. A luz ela sempre combina com o LED, né? O LED está amarelo, a luz está amarelo, né? Tem temperatura também, né? Da cor negra para a cor branca. Tem gente que é branco, mas gosta que fique com a pele mais moreninha do que... Isso depende muito do artista, né? Depende muito do que o artista quer. E também da TV, né? Na TV muda também. O show hoje virou, tipo, amanhã tem um show e eu vou fazer um audiovisual. E você tem que estar preparado para isso, né? Se você não está preparado para isso, vai ter que vir outro profissional para fazer. Então, hoje... está exigindo, né? Está tendo muito isso. Você tem que estar preparado para, na hora que o artista dizer assim, hoje a gente vai gravar um audiovisual. Se você não está preparado, pode ficar sabendo que vai vir outro profissional. E você tem que abaixar a cabeça e dizer, tudo bem, não tem problema. Mas hoje, no nosso ramo de show, né, que é a maioria que eu faço também outros artistas assim. Então existe muito isso de você ter que fazer. Pode falar. Black, aproveita, responde o que eu te perguntei, Black, e fala que você tinha falado lá sobre como o Lucas puxou esse assunto de TV, a importância do LED para a TV, para funcionar. Como é que faz? Há uma diferença muito grande, tanto para corporativo quanto para shows. Né? O LED de TV, ele passa por um processo de qualidade em termos da imagem, tudo isso dentro do software. Por isso que você não vê, quando você está em casa, ele serrilhado. Né? Ali trabalha-se em green level, trabalha-se o refresh rate, que é aquelas batidas, né? Que é aqueles frames. Então, assim,
por isso que você não vê ele serrilhando. Então, assim, para mim, a minha área começa dentro do galpão. O técnico de LED ele não pode sair do galpão sem um projeto pronto. Por quê? Porque quando você chega no campo de trabalho, é execução. E como trabalhamos com eventualidade, ou com evento, é uma eventualidade, tudo pode acontecer. Então, se você quer ter um êxito, comece no galpão, pegue o projeto. Se no galpão deu certo, na hora de executar, irá dar certo. Assim, é como o Lucas falou, o evento corporativo, para mim, é o mais complicado que tem. Porque o evento corporativo, além dele ser o mais complicado, é o mais exigido, e eu adoro isso. Eu adoro trabalhar com pessoas perfeccionistas. Adoro, porque é aí que eu cresço. É nessa hora. Né? Eu fiz um evento onde Camila estava, e a todo tempo eu acompanhando o trabalho dela. Sabe o que aconteceu? Baseado no trabalho de Camila, eu promovi o meu evento, que foi um workshop de painéis de LED. Eu, sem saber nada de produção, só olhando para o que Camila estava fazendo. Entende? Então, assim... Tem 15 dias que Camila me dirigiu lá em Cláudia Leite. Foi? Eu fazendo a turnê dela em temporal. Camila que estava do meu lado lá, dizendo, agora é vermelho, agora é branco. E já no show, não. No show, a gente é só um operador. E, assim, eu vejo assim... Eu tento passar para os meus amigos, quando estão montando ou quando estão me servindo para eu fazer meu trabalho, né? Principalmente no Durval, que eu sou muito cobrado, né? Por questão do painel. Né? Uma coisa que eu digo para o pessoal, gente, cabo de rede são veias. Se você procurar colocar o cabo de rede num lugar aonde não vai passar ninguém, você vai ter um êxito no seu evento. Então, quando você encarar que cabo de rede, que alimentação são veias, ele tem que passar pelo aquele duto, eu tenho certeza que o evento sairá 100%. Bora aproveitar agora, Flávio já levantou ali. Vamos abrir para perguntas. Lázaro é implacável. Agora é a hora boa. Não, tá sem. Eu desliguei, para variar um pouco. Eu vou começar. Você vai ser por último, Lázaro. Brincadeira. Eu vou começar. Eu trabalho com o Lucas, né, com o Brau, e eu gritei ali no meio de fazer... De repente, vamos gravar um audiovisual, porque isso aconteceu Recebi a notícia hoje. Eu dou esses presentinhos para quem trabalha comigo. Mas eu queria entender, perguntar a vocês dois, né, porque a gente tem duas pessoas que estão com um trabalho completamente ligados uma com a outra na produção do show. E eu queria que vocês falassem, se fosse possível, vocês falassem da importância da sincronicidade entre o trabalho de cada um de vocês, né? Um a gente tem a parte de iluminação, a outra a gente tem o VJ, né, na parte de criação de conteúdo, projeção de conteúdo em LED. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. No caso do show, o técnico de LED ele tem que estar conectado o tempo todo com o cara da luz, e o cara da luz tem que estar conectado com o cara do LED, porque a luz não pode estar em uma cor, até onde eu aprendi, uma cor indiferente da cor que está no painel de LED. Então, se aqui está uma cor amarela, eu preciso colocar essa luz amarela ou então em um tom que combine. Tem que ter uma combinação de cor, porque se está amarelo, eu estou verde, aí está Brasil, exatamente. E tem que existir essa conexão entre um e outro, porque se não tem essa conexão, não vai ficar legal. E um detalhe fundamental é o brilho. O brilho é uma coisa que é meu inimigo. O brilho do painel de LED. Eu costumo trabalhar com 10%. O brilho é meu inimigo. O brilho é meu inimigo. O brilho é uma coisa que eu brigo todo dia, sacou? A minha briga é o brilho. Flavinho falou da união deles dois, mas rola uma briga grande também. Rola, sim. Pau torando. Porque rola. o tempo todo. Essa é a melhor hora. 3 pessoas, 3 elementos que não pode ter problema. Luz, LED e fotógrafo.
Porque o fotógrafo briga com a luz. É. A luz briga com o LED. Aí, se brigar com o LED, eu aumento o brilho. A luz dele não sai com fumaça. Agora tem uma tática, viu? Agora tem uma tática. Eu pego um BIM no palco e boto no olho do VJ. É sério. Aí eu pego, boto meu óculos anti-reflexo. Aí ele vai dizer, Resolvido o porra, problema. velho, não tô enxergando nada. Eu digo, então abaixa o seu brilho, senão Tá, não mas aí tira eu o tenho um movimento. monitor de referência. Aí se você não tem um monitor, né? Mas Mas tem assim, mais alguém? Só para dar um exemplo aqui, esse brilho desse painel aqui, ó, tá numa temperatura bem legal. Eu vou perguntar a Zói, quanto tá de brilho aqui na sua vou adivinhar, processadora? Zói, vou adivinhar. Ah, Aí quero tá, ver se é bom. aí tá em 20%. Quanto? Ó, 10%. é o tá que vendo? ele botou porque eu falei, ó. Ele colocou lá, viu, Zói? Ele colocou. Então, Entendeu? 10%. Então tá bom pra gente, né? Por causa a gente tem uma luz diferente aqui, que se ele aumentar o brilho desse painel, tem que aumentar a luz de frente. Né? Na prática, não mexer no sistema não, que vai dar um BO aí. E um outro detalhe. Todo mundo que vai aos shows vai querer tirar foto. Aí o que acontece? Que aí é o que acaba com os fotógrafos. Porque quando os artistas olham na rede que está uma merda, mas, na verdade, não sabe que é o LED que está com brilho alto e a câmera de quem está filmando ou tirando foto, o ISO, né? Aí é onde tá, né? Meu amigo Normando. Aí é onde vem uma coisa, né, Black? De vem uma coisa. Às vezes você vê uma imagem ruim, o cara tá com o LED equilibrado, o cara tá com a luz equilibrada, mas o cara da câmera não regulou a câmera e botou lá em automático. É. E tá tudo estourado, e tá tudo... Às vezes o cara da câmera não sabe o que tá fazendo. Inclusive... E isso, eu busco esse conhecimento de câmera também, porque às vezes eu tenho que ter propriedade de dizer o cara da câmera, dizer, ó, irmão, você Não, tá me ferrando aí, viu? O DVD de Pablo, a gente fez 2 reuniões com o pessoal de vídeo. Por quê? Porque eu estava numa velocidade a 60 frames por segundo e ele a 29,95. Então, ou seja, toda vez que a câmera passava no painel, o painel acelerava. Eu digo, então, para tudo, vamos fazer uma batida de branco. A importância está no global. Não é só a luz, não é só o LED. É global. É a luz, é o LED, é a câmera, é o som. Então, assim, é o conjunto inteiro, entendeu? E uma coisa que eu aprendi fazendo o painel, né? Eu acho que Roberto Carlos nunca teve painel de LED, sempre foi cortina. E eu fui convidado para montar o painel de LED dele no Espaço das Américas, em São Paulo. E uma coisa que eu aprendi, como todo dia eu aprendi com um produtor dele, que é o do vídeo, muito bom. A vida toda eu soube que o LED trabalha no gerador da luz. E lá ele me mostrou, por A mais B, que o LED trabalha no som. E o motivo pelo qual, e ali eu aprendi, eu achei interessante. Então, essa era uma pergunta que eu iria fazer, depois que as pessoas tivessem mais gente aí para perguntar. Tem mais alguém para tirar dúvida? Tem um Vamos bocado de aqui. gente aí levantando a mão aí. Vamos pela ordem aqui, viu? Por favor. Pode. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Tainá de Souza, sou iluminadora cênica. Para mim é uma honra, uma oportunidade estar aqui com vocês. Muito obrigada por colocar isso acessível, que a gente possa participar. A minha pergunta vem sobre diversidade na área técnica. Eu sou uma mulher, estou com minha amiga que também é uma mulher. Eu sou da luz, ela é do painel de LED. E a minha pergunta vai para vocês, assim, quando a gente está na área, eu fui ensinada por Irma Vidal. Irma é uma referência para a maioria das pessoas. Mas nós somos uma exceção. Eu nunca vi uma mulher trabalhando na Luzbel, por exemplo. Eu acompanho a Luzbel já tem bastante tempo na parte técnica, né? Quando eu fiz... Vamos ser polêmica. Quando a gente vê vocês, a gente também quer ser vocês, né? A gente tem como representatividade ver você aqui. Estão todos compondo, cada um nas suas diversidades. E é isso que a gente busca, que a gente tenha cada vez mais oportunidades para as pessoas que não sejam sempre os mesmos estereótipos, os mesmos fenótipos. Nós temos técnicas e estética. Vocês falaram sobre a diferença do corporativo e da banda e do teatro.
É outro desafio iluminar teatro, é outro desafio iluminar dança, outro desafio performance e o audiovisual. Então, a iluminação, eu comecei como produtora e me torno iluminadora, e venho cada vez mais tentando aprender. É infinito, realmente, para a gente aprender. Então, na verdade, é uma provocação para a gente pensar sobre quem são nossos pares. E também dizer que eu quero estar na Luzbel também. Que legal, vamos. Ó, a gente falou sobre esse tema aqui um pouco mais cedo, na área de produção. E eu acho que passa muito por isso aqui. Eu acho que passa muito por a gente ter a oportunidade de se reunir e se conhecer, as pessoas se mostrarem, né? É uma novidade. Assim, na área de produção, a gente ter mulher já é uma coisa que já faz tempo que a gente tem, graças a Deus, e as mulheres estão aí liderando, encabeçando os maiores festivais e os maiores projetos. A parte técnica, a gente ainda tem muito pouca. Eu, particularmente, conheço Márcia, que trabalha no som, trabalhou comigo no Carnaval, e tem uma menina trabalhando na luta também, na parte de produção, né? Eu acho que vai ser ótimo. Aí Lucas pode falar pela Luzbel. Eu acho que é importante as pessoas se mostrarem, procurarem e estarem fazendo parte desse network para poderem estarem inseridas. Eu tive a oportunidade de viajar o mundo trabalhando com o Ivete. Isso já era normal há muitos anos, né? Na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem mulheres trabalhando na parte técnica em diversos setores, né? Então, eu acho que não existe um bloqueio para isso. Talvez existam ainda a falta da gente conhecer. Eu, particularmente, não conhecia. De conhecer que tem pessoas capacitadas para estarem nesse lugar, ocupando esse espaço aí. Falando, né, como você disse aí, em mulher, né, na nossa área, Irma Vidal é minha parceira de muito tempo e, para mim, é uma referência também ela. Eu pude estar com ela aos 18 anos e ver ela até hoje e ela me convidar para fazer trabalho junto com ela, né, para ajudar ela. E eu acho que a mulher, dentro do nosso entretenimento, é muito importante, porque a mulher é mais sensível, né? Ela cuida das coisas com mais propriedades, mais delicadezas. Então, na Luzbel a gente tem 2 mulheres. Uma na área do LED, que é uma pessoa essencial hoje na Luzbel, né? Ela organiza todo o LED, você pergunta onde está isso, ela sabe, e ela trabalha pra caramba. E temos uma produtora que chama Danile também, que está com a gente também. E eu acho que tem que ter a iluminadora também, e está convidado, se quiser ir lá, vamos lá, te apresento. Tem mais uma, né? Luana do Som, desculpa, eu esqueci, que trabalha com o Sérgio, e é uma menina super interessada. Em falar em Luana, ela pergunta tudo. Ela está na área do som, mas ela pergunta de luz, ela encosta no cara do LED, pergunta sobre LED, e, rapaz, já tive 1 hora, 2 horas de conversa com Luana. E ela me perguntar tudo que eu digo, essa menina é interessada mesmo, velho. Entendeu? Coisas que meninos que estão lá há muito tempo do meu lado, eu com a mesa, não chegam para perguntar. E ela chega ali e pergunta e está aberta as portas para ir lá e a Luzbel conversar fechou lá. o time agora, né? Eu acho agora que já tem a da Luz, já tem som. essa pergunta foi tão importante que, olha só como são as coisas. Precisou ter esse tipo de evento para ter essa provocação. Uma coisa eu tenho certeza, as empresas, esses locais, não são fechados. Eu acho que falta a galera se mostrar mais para poder, né, se mostrar mais, porque é interessante. Eu vejo muito pouco. Inclusive tem mais, né? Eu falei nas mulheres da Luzbel, mas tem a menina que faz Maria Bethânia, Ana, tem... Isso eu falo na Luz, né? Tem Anne no LED, tem a menina do Baiana System, entendeu? Que às vezes ela até é maltratada na estrada aí, porque por conta de ser mulher, eu vejo muitas postagens dela, e eu acho isso um absurdo, porque eu atendo ela do mesmo jeito que eu quero ser atendido. Não é porque ela é mulher que eu vou, é isso, é aquilo, não. Eu vou atender ela com a mesma excelência, entendeu? Exatamente isso. Tem mais alguma pergunta?
Tem aqui, tem aqui. É importante falar que a diversidade, em todos os painéis, a gente está falando, essa questão está vindo à tona e está sendo falada. É super importante. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Mais do que uma pergunta, é mais um caso bem ilustrativo que o Vitor pontuou bem essa questão do produtor também ter que estar por dentro das questões da parte técnica do LED. Vivenciei uma situação, porque eu sou assistente de produção com a Brax e CBF nos jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Baiano, essas competições que acontecem. A gente vivenciou quase uma situação crítica no jogo Bahia e Palmeiras, que a gente apresentou um problema no LED, por causa do rompimento de provocado por uma pessoa, que a gente até hoje tenta descobrir quem é, do cabo de fibra, e a gente passou aquela situação crítica. Meu Deus, se o LED não funcionar, a gente vai ter um problemão, porque o jogo, inclusive, era transmitido nacionalmente. Então, e como a galera que deve acompanhar o futebol vê aquela publicidade toda passando em torno do campo, né? E aquilo ali Uma responsabilidade gigante. Eu fui um dos primeiros a montar aquele painel de LED pela Brax. É verdade. Aí passa, passa pelo que Black falou, do entendimento do produtor, da importância do cabeamento. O que é aquele cabeamento? Isso, ele falou que são as veias, né? Sem as saber o veias, que é. o coração não bate. A gente tem muita gente trabalhando no mercado hoje que volta para lá para o início do assunto, que são os produtores de rádio, né? A gente dá um rádio para ele e ele está lá no evento. Mas ele não sabe como tudo aquilo ali funciona. Então é importante que esse bate-papo com os técnicos, para vocês entenderem o que é... Vai falar, Flávio? Não. O que como aquilo tudo funciona, né? Para que vocês saibam, inclusive, quando der o problema, aonde ir, por onde começar para descobrir onde foi que deu o problema. Porque senão, bicho, depois que está tudo montado, se você não souber como aquilo ali foi feito, vai bater cabeça, você não vai saber onde é que está o problema, você não vai conseguir resolver. Inclusive, eu dei uma ideia para o dono, que foi... toda vez que eu terminava o jogo, aquele painel saía daqui e ia para outro lugar. Barradão. Não, Barradão não, é para outra cidade. Barradão não, que... Você não quer nem falar nisso, né? Aí você tem que pular essa parte. Oi, Tem que ser pule. profissional. A briga vai ser outra, depois. O que acontece? Toda vez que o painel saía da Fonte Nova, ia para outra cidade, todo o material ia junto. Quando voltava, meu Deus, nos acuda. Gente, faltou cabo, faltou isso. Aí eu cheguei para o dono e disse assim, olha, é o seguinte, guarda aqui todo o material de cabeamento que é daqui, porque eu cansei de fazer aqueles cabos de rede, para quando aquele cabo de volta, quando chegava de volta, o cabo de rede estava todo acabado. Perder talvez, não havia perca, mas os clipes quebrados, o cara, às vezes, cortava o cabo de sacanagem, porque meu time vai jogar lá, eu vou cortar os cabos, porque isso já aconteceu. Ainda tinha isso? Havia, assim, o cabo com uma ponta, a outra não. E ali tem um problema grave, que é o seguinte, ele usa dois cabos, ele usa uma fibra, porque ele pega até 200 e poucos metros, 180 metros, aí depois ele transforma em rede. Entendeu? Então, assim, não tem... O backup que tem é o backup normal, o que vai e vem, mas teria que ter o backup do backup. Tem que ter. Entende? Tem que ter. Porque, assim, é um jogo que é dinâmico, você não pode nem sequer aparecer ali no painel de LED para consertar. Então, assim, não pode voltar. Então, tem que ter o backup do backup. E eu também dei uma ideia de tirar a VX600 e colocar duas VX1000 e fazer redundância da redundância. Então, se uma redundância parasse, a outra entrava em ação. Por quê? Porque, na hora do gol, o jogador sai desembestado, pula no LED e você não pode chegar ali e plugar. Já anote aí, você já tem a solução. Viu? Tem mais alguma pergunta? Fábio Almeida ali. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Eu sou esposo de Camila e eu estou aqui na posição de esposo de Camila. Essa minha posição. E para aproveitar aqui, foi dele que eu falei no início, viu? Se hoje eu sou produtor, é por causa dele lá. Se eu fui produtor, é ele ali. Não, se você é produtor... Eu falo. Se você é produtor, é por sua causa. Alô, tá cortando lá. Bateria, não? O sinal é bateria. Bateria, não? Alô.
esse negócio de bateria chega a dar trauma, gatilho. Gente, eu fico muito feliz assim de ver tantas pessoas conhecidas e tantas pessoas que eu não conhecia. É tão importante quanto, né? Vejo o Zelito ali, foi meu professor, o Zelitão. Eu comecei como contra-regra, essa história já é velha, etc, etc. Mas eu queria fazer algumas pontuações assim, aqui. Black, eu... Vem mais para perto. Mais para perto de onde? Antena, mais para frente do palco. Vou chegar mais para perto aqui. Eu não sabia, Black, que a milimetragem, né, era baseada no eixo do pixel. Eu não sabia. Isso poderia ser uma vergonha, eu dizer, né, depois de tantos anos. Mas eu uso isso como exemplo de que a gente está sempre aprendendo. E eu, de fato, eu vou continuar sem conseguir falar. Puta que pariu. Então, obrigado, porque, de fato, eu não sabia e eu saio daqui com esse conhecimento. Então, ao mesmo tempo, o Lucas falou uma situação de quando ele vai gravar, quando ele vai gravar vídeo e tal, que tem que entender um pouco da temperatura da câmera e tal, etc, etc. Tem uma frase que as pessoas usam, principalmente os coaches. Normando, pô, fiz xixi no colo dele. Lá ele, né? Lá ele. Riva, Júnior. Olha, Lázaro ali está fazendo de conta que eu estou lhe vendo. E assim, tem uma frase que se usa, coach, nada contra coach, né? Um pouco contra coach. Mas é que faça o que você gosta e nunca precisará trabalhar. Não é verdade, não. E aqui nessa sala, eu acho que a gente é a prova de que não é verdade. A gente faz o que a gente gosta e a gente trabalha pra cacete, porque para estar tudo lindo, tem que trabalhar bastante, né? E dentro disso, o que o Lucas falou, da necessidade de a gente ser generalista dentro da nossa atividade. A gente não consegue se dar o luxo de ser especificista. Então, todo mundo aqui acaba que tem que entender um pouco de uma coisa, um pouco de outra, um pouco de outra, um muito de outra, um pouco de outra. E quanto mais essa consciência vier e estabelecer através dos laços e das trocas, mais fácil fica a compreensão do outro. Que no segmento, que eu já atuei em várias áreas distintas, sendo, inclusive, outsider da minha última atividade enquanto empresário, trazer conhecimento e o conhecimento circular é a melhor forma de lidar com isso. Tanto conhecer das leis trabalhistas, que empresário não gosta que esse assunto seja tocado, né? Mas das leis trabalhistas, das condições de trabalho, de direitos e deveres, de obrigações, de ambos os lados, é muito importante. Então, eu estou pegando só o gancho do que o Lucas falou, qual também tive a oportunidade de trabalhar. Tiago, 20 e tantos anos aí, ele fez xixi no meu colo. E queria falar aqui, no seu caso, o jogo foi quê? O que o Bahia ganhou, não é isso? Pronto, só uma consideração a respeito do fato, que é importante, importante. Magno concorda comigo, porque quando falou ali Barradão, ele, que Barradão, velho? Pelo amor de Deus. É sim. Não é isso? É sim. Duas outras coisinhas aqui, uma baseada no que Tainá falou, tá? Que é da questão da gente ter um olhar para o todo, né? Dos profissionais, etc. Tem os tarimbados, dos tarimbados que eu digo, positivamente, eu vou usar um termo que às vezes não é entendido, positivo, mas os vezeiros. São os vezeiros, né? Que a gente já pega e olha. Mas tem um mundo aí. E eu vou sugerir a Camila que o Backstage Lab, enquanto rede social, traga semanalmente pessoas e ali divulgue os seus trabalhos, se isso for interessante para vocês, porque a ideia é que, de fato, a gente torne a plataforma um hub de pessoas conhecer o trabalho dos outros. Nunca será um trabalho que vai ser cobrado das pessoas. Esse projeto, inclusive, tem 5 anos que está no papel, buscando viabilidade. Já me indispus com algumas pessoas, em função de, enfim, o mercado da gente como é, né? E isso para Tainá. E
última coisa que eu queria fazer uma consideração é que não se limitar ao mercado baiano. É uma teoria bacana, mas não dá. E eu vou falar, os produtores, e com todo respeito aos produtores, mas principalmente as produtoras baianas estão entre as melhores que eu trabalhei no Brasil. Não apenas pela sutileza, mas pela firmeza, porque é essa conciliação que eu acho que é fundamental. E eu não estou te corrigindo, eu estou só acrescentando, Sim, porque lógico. a sutileza, para não ser uma dicotomia com sutileza e fragilidade. Sim, sim. E não é uma sutileza, porque o grosso todo mundo faz. Mas a sutileza no sentido que Magno estava falando, do ser criterioso, do bom acabamento, do bom trato, da boa planilha, né? E isso é o que eu, né, que estou me afastando do mercado aos poucos, eu acho que é por onde o caminho vai. E sim, vai ter na continuidade, Camila me disse, vai ter oficinas sim, e isso vai se perpetuar. Ótimo. E a gente vai sempre estar estimulando que outros eventos e iniciativas como essa aconteçam, porque isso não tem que ser feudo, né, como se trata em muitos lugares. É isso, gente. Foi só a minha Valeu. Olha só, esse São João eu fiz a cenografia do palco de Candeias. E eu levei uma mulher para ter essa sensibilidade. Porque, às vezes, eu fico do corre para cima e para baixo. Então, esse olhar que a mulher tem, né, esse olhar feminino foi muito bom e agregou bastante ao meu evento. Né? Eu parabenizo e peço que insista mais. E vou dar um exemplo aqui muito top, assim. Camila, não é porque eu estou aqui que eu vou falar. Camila, eu fiz um trabalho agora com Cláudia Leite. Na hora de ela ser gentil, ela é gentil. Mas na hora de botar o pé, o cara disse, eu preciso que você saia da mesa de luz aí agora que eu vou abrir a casa. Ela disse, agora não. Agora não. Agora é minha vez. Entendeu? Você demorou para ligar o gerador, você demorou para isso, agora eu vou terminar a luz com ele. E poucos produtores fazem isso. Eu disse a ela, Camila, você é meu sonho. Ou Flávio, né? Eu posso também, Flávio aqui também é jogo duro, viu? Eu particularmente, se precisar, a gente tem uma amiga em comum, bota o pé. que o Fabinho conhece muito, chama Janine Cantarelli, que foi com certeza uma das minhas professoras, assim, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, tê-la ao lado e colher daquele aprendizado ali. Então, como eu falei, né, na produção as mulheres já vêm brilhando aí há muito tempo. E eu acredito que na parte técnica aqui, no Brasil como um todo, e o que o Fábio falou, fora de Salvador, a gente já encontra muita gente, né? No Rock in Rio, nos palcos, nos grandes palcos, tem muitas mulheres trabalhando. O Lázaro sabe disso aí. O que a gente, por isso não se limitem de fato só a Bahia. Eu acho que aqui a gente tem que, de fato, apostar aqui, começar aqui. O Fábio é um entusiasta aqui de Salvador e é um entusiasta de fazer novas pessoas aparecerem. Acho que vou aproveitar aqui, dar um gancho de um outro trabalho dele, que é muito bacana também, né? Que vocês devem procurar aí, que é o BAC. O BAC é um outro evento, é um outro projeto de Fábio, que também, sem fins lucrativos, que dá visibilidade aos artistas que não novos e antigos que estão aí, que não tiveram a oportunidade de ter a visibilidade do seu trabalho sendo divulgado. E a gente vê também isso aqui no Backstage Lab, que é isso que eles estão trazendo, e a qualificação que eu já tinha falado no início, onde a gente vai encontrar. Quando eu perguntei aos meninos aqui onde vocês poderiam iniciar o trabalho, é porque eu sei que eles trabalham em empresas, empresa de som, de luz, de LED, é o primeiro passo. Só que a gente chega ali e a gente se limita àquele espaço, e onde a gente também não tem tanto tempo de dedicação, de parar para estudar. Ali é o corre nosso do dia a dia. Mas também ali... Dá tempo. Não, dá tempo. tempo. Que eu faço isso. Também ali se aprende, né? Mas a gente veio dessa leva, né? Já vou terminar, Fabio. Mas vocês estão tendo agora a oportunidade de ter um espaço onde podem estudar
que é esse espaço aqui. O Lázaro e Júnior... Eu queria dar só Vai, Lazinho. uma dica aqui. Ó, Rápido, que tá como é o acabou nome nosso dele? tempo. Falou Por comigo? favor, seja objetivo. Acabou nosso Certo, ó. tempo. Fale. Ó, se você dividir a largura do painel, que é 1 metro por 50, se você dividir 1 metro, que é 1.000, dividir por 3,9, ele vai dar 256. Se você dividir 500, que é 50, por 3,9, ele vai dar 128 pixels. Então, se você quiser saber qual pixel do painel, é simples. Você multiplica, você divide a altura dele pelo pixel dele. Qual pixel dele? É 3,9. Então, você já sabe que de largura vai dar... Se é de altura, vai dar 256. Se é de largura, vai dar 128. É uma boa dica para a galera aqui. Ó, é só um pontuar aqui, além do óbvio, né? Vocês são light design e eu posso dizer LED design. Tem aquela coisa do direito autoral. Como é que procede, só para explicar para a galera, a produção do conteúdo, certo? Sem falar preço, mas vocês cobram para fazer, certo? Essa parte do trabalho, ou isso está englobado naquele cachê global? Não. O projeto ele está separado do seu serviço que você vai fazer como iluminador, né? O light design ele está ali para desenhar. Então é outra execução, é outra moeda. Às vezes a gente faz aquele por amor, né? Tem também. Isso, entendeu? Ainda tem isso. Entendeu, né? Sanraj? Isso é perfeito. Agora, em direitos autorais, né? Tipo, eu fiz um projeto, mas o cara copiou. Eu acho que isso não tem, eu já pesquisei bastante e é difícil. Porque você faz um projeto e, de repente, você vê uma cópia. Eu tiro uma cópia do meu projeto quando o cara copia, é porque foi bom. Entendeu? Mas se eu ganhasse, seria massa. Eu tenho 2 cópias. Uma, vocês já viram esses multicabo feitos com malha náutica? Em 2002, eu fiz em Pablo com cabo de rede e mangueira. Mangueira branca. É isso. E passei 6 cabos de rede, porque... Se ferrou. House e palco. Mas você sabe que foi que eu não registrei, por quê? Como que eu vou registrar o cabo da Furokawa? Eu falei na forma do trabalho que foi para colocar. Eu lembro que você me falou isso. O trabalho. E, de repente, o meu compadre me ligou, mas, Black, você era para estar rico. Ó, para aqui, o cara não tem nem a pronta entrega mais. Eu liguei para ele, né, expliquei, porque tudo que eu tenho eu registro. Aí ele disse assim, qual é a delegacia mais próxima da sua residência? Eu alegro, aqui nos Barris. Ele vai lá, deu uma queixa. Nada se cria, tudo se copia e se transforma. Mas, enfim, assim, para finalizar, porque o tempo já foi, quem é da área, eu queria dar uma dica de estude rede. Rede é o mundo, no mundo da luz, no mundo do LED e no mundo do som. E isso vai estar vindo com bastante, já é presente. Um amigo falou da fibra ali, eu uso um aparelho chamado Luminex, que ele tem 6 entradas de fibra. E essas 6, ela é uma stand-by da outra. E eu uso as 6. E Júnior me pergunta, você quer usar... Não, é a segurança. O bate-papo tá massa, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque a programação tem que continuar. Então, eu queria... Quer? Normando, pergunta rapidinho, Normando. Vocês dois falaram muito sobre essa questão da oportunidade. E a gente sabe que tem empresa de luz, como a Luzbel aqui, tem o seu projeto também. E eu queria saber, assim, pegando o gancho da nossa colega ali, essa oportunidade, certo? Às vezes, tem pessoas que querem aprender. Eu sou um deles, entendeu? Eu até conversei com o Sérgio ali, que eu preciso pegar um tempo dele, mas eu sei que na empresa, principalmente na Luzbel, vocês chegam de um final de semana louco e segunda-feira folga de vocês, e aí seria o tempo ideal para a gente aprender, né? Ir lá, tentar aprender, porque durante a semana você tem a programação da empresa mesmo normal. Como a gente pode estar fazendo isso, entendeu? Porque
Aprender, eu sempre quero. Como eu disse, você falou dos programas, né? Da 2MA, A GMA e tal. Eu baixei isso no computador e procurei aprender isso através do YouTube. Mas, assim, para eu sair do virtual para o físico, eu preciso estar mexendo na mesa e estar aprendendo. E eu acho que isso é fundamental para qualquer um na profissão. Como você falou, às vezes as pessoas dizem que você não é capaz. E eu ouvi isso também. Eu sou amante de fotografia. Quando eu comecei a tirar foto, eu não sabia nada. Nada. E daí eu fui para Brasília, na cara e na coragem, e me formei em fotojornalismo, né? Pela escola de fotografia de lá, e depois eu passei pela faculdade. Então, assim, a gente abriu um leque, e a mente abre muito, sobre o ISO, sobre temperatura, né? Que tipo na máquinas hoje em dia você tem isso. Que tipo de luz está usando? Luz quente, luz fria. Luz de 500, você pode transformar isso. 5600. Então, assim, esse interesse eu tenho. Eu já até marquei com o Sérgio, eu só preciso da agenda dele. Então, assim, eu quero aprender, além da luz, aprender também a mexer com LED. Não só eu, mas com outros na área, né? Que eu trabalho com road. É importante eu abrir um leque de... Sim, Vamos aproveitar. Quando quiser, depois você pega meu contato também. E aí a gente marca um dia na luz. Eu só preciso ver a agenda também e o dia que, se nesse dia a mesa vai estar lá para te mostrar algo sobre isso. Isso Pessoal, é bastante aberto. Aí, rapidinho, Thiago, 2 minutos. Para quem quer aprender na Luzbel, a Luzbel faz um formato. A Luzbel tem um formato que o cara quer, né? Então, assim, vem de uma indicação. Eu já botei várias pessoas lá. Então, eles têm um formato de que a galera vai lá, aprende 1 semana, 2 dentro do galpão. Aquela pessoa que não sabe nada, né? Estamos falando da pessoa que não sabe nada. Então, ele aprende 2 semanas dentro do galpão. Depois disso, ele vai aprender na estrada. É assim que funciona, para o cara entender o que é uma extensão, o que é um paralelo, o que é uma par LED, o que é isso, o que é aquilo. Então, a gente precisa que ele saiba a noção básica para que ele possa estar na estrada para fazer, entendeu? Aí depois eles vão se entendendo onde é que ele quer ficar, se ele quer no teto, se ele quer fazer as coisas, entendeu? Pessoal, queria agradecer a todo mundo pela presença de vocês aqui. Dizer que o Backstage Lab vai ter esse espaço, a gente vai deixar de estar essas procuras. E dizer que foi massa. A gente teve que ser corrido aqui, pedir desculpa que a gente tem que cortar, porque a gente tem o outro lado, o outro quadro. E obrigado a todos por ter ficado. E é uma satisfação ter vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Black, Lucas, Thiago. Foi incrível. Gente, rapidinho, só breves informações, tá? A gente vai sair logo mais para o Coffee Break, mas é muito importante que vocês visitem lá o estande do Senac. Tem um QR Code, todo mundo vai colocar o celularzinho lá, vai ver. Existem 3 cursos gratuitos já disponibilizados com a Backstage Lab, em parceria com o Senac. Rapidinho vocês vão fazer inscrição e ainda vão ganhar um fone. Olha só que maravilha. Então, por favor, passem lá, tá? Passem lá, o stand é logo aqui fora. A gente logo volta para o próximo às 15h45, tá bom?